Olá pessoal, bem-vindo a mais um encontro. Bom, planejar os objetivos e atividades escolares fazem parte da rotina anual de quem atua nos diversos setores do ensino. Porém, a educação, nos dias atuais, somou novos desafios ao planejamento escolar, que devem ser enfrentados para não arriscar a qualidade na aprendizagem. O tema de hoje vamos discorrer um pouco sobre os desafios da gestão escolar na atualidade. Primeiro desafio: as gerações que surgiram, uma a uma, deixaram marcas bem específicas no mundo, passando pelos idealistas baby boomers e pelos materialistas da geração X. Todos já se acostumaram com o meio termo entre essas, que foi a geração Y. Mas e agora? O que esperar dos Z? A geração Z tem uma característica essencial que distingue completamente das demais: ser nativa digital. Os nascidos após 1996 não conheceram um mundo sem a presença da internet e dos rápidos avanços tecnológicos. Isso impacta muito na forma com que eles veem o mundo. Os gerações Z são a população escolar atual e, consequentemente, suas peculiaridades despontam ali. Um dos principais desafios da geração educacional é saber como lidar com eles. Isso porque suas preocupações com individualidade e tempo, por exemplo, são diferentes. O aluno Z não se adapta bem às extensas aulas expositivas e literaturas didáticas, pois se acostumou ao dinamismo que comporta o real e o virtual. Logo, ele exige um ritmo de aprendizado do qual participe tanto quanto faz na internet. O avanço da tecnologia é tão veloz que surpreende indivíduos de gerações que viram os aparatos tecnológicos surgirem. Já para a geração Z, essa rapidez é normal. Drones, hologramas e impressoras 3D não passam de evoluções lógicas do mundo que esses jovens conhecem. Em uma proporção mais específica, eles já lidam com aperfeiçoamentos contínuos de seus notebooks, tablets e smartphones. Estes últimos, atualmente, são telefones com mais de uma câmera, assistente virtual, touchscreen e aplicativos de realidade aumentada, além de outros. Obviamente, tanto tecnologia ao alcance das mãos faz com que os alunos vivam mais tempo no mundo virtual. Redes sociais, plataformas de vídeos e jogos ocupam boa parte do dia deles, e isso atrapalha pais, professores e diretores, que precisam atrair a atenção desses jovens. Porém, esse desafio tem uma forma objetiva de ser enfrentado, com a própria tecnologia. A aprendizagem deve estar aliada à construção de novos conhecimentos e à construção do processo de aprendizagem que ocorre nesta relação, já que o indivíduo ensina e constrói conhecimento. Não é possível negar a importância ao uso das tecnologias aplicadas à educação e que exigem mudanças no processo educativo e principalmente nas formas de como os professores e escolas agem em relação a eles. As novas tecnologias aplicadas à educação vêm influenciando a escola. Em consequência dessa influência tecnológica, é preciso que a mesma assuma o papel inovador, transformando-se para melhor trabalhar com os conhecimentos dos indivíduos que passam por ela. As tecnologias usadas na escola devem ser educacionais, comunicativas e informativas, e não apenas alfabetizadora, na qual o indivíduo aprende a linguagem básica do micro
e o processo finda-se por si só. É preciso despertar a preocupação em relação à maneira pela qual vem inserida nas instituições educacionais as novas tecnologias e como esta está sendo trabalhada. Aos olhares mais críticos e preocupados com a educação, torna-se importante a realização de um estudo em relação aos processos de utilização, construção do conhecimento, a forma e as consequências transformantes que vêm ocorrendo nas relações com a inserção das novas tecnologias. Apesar de atualmente muito se fale sobre habilidades do século XXI, ainda é incipiente o conhecimento do assunto, uma vez que as tecnologias, informação, comunicação, se desenvolvem em uma rapidez vertiginosa que não conseguimos acompanhar e vamos de carona buscando resolver novos desafios gerados pelas inovações tecnológicas. Dentre as tecnologias que tentamos acompanhar está a internet, que encanta e amedronta a muitos, que nos presenteia com milhões de informações, dados, suposições, interações, ligações em redes de comunidades. Para muitos é a única família, para outros uma diversão, e não são poucos os que a utilizam como meio de ganhar dinheiro. Do mesmo modo, temos o celular, com seus aparelhos de tecnologias muito avançadas e que nem sempre conseguimos utilizar além da função telefone e meio de se enviar mensagem. Nesse ponto, nos perguntamos em que patamar fica o nosso conhecimento. A pedagogia, a educação, se ainda continuamos em nossa sala de aula em uma concepção conservadora, tradicionalista de dar aulas, mudando apenas de instrumentos. O aluno prefere conversar e ouvir através de chats, blogs, Wix, MSNs, Orkuts, Facebook, Twitter e tantas outras comunidades, sendo capaz de interagir com seus e trocar ideias. Buscar o que ainda não tem conhecimento sem necessariamente ser apenas o ouvinte, podendo este ser o intelector, o mediador e, acima de tudo, o que procura conhecimentos. Por isso, muitas vezes nossas aulas são desmotivadoras, cansativas, porque o mundo do aluno é outro. Não quer mais um professor em pé à frente da sala de aula com um livro na mão, pedindo atenção. Assim sendo, as habilidades e competências é um fator mercadológico que demonstra a necessidade do indivíduo estar sempre em busca do novo, e as escolas necessitam ir à busca de uma formação continuada, no sentido de ter uma didática diferenciada, senão está condenada a ser superada por essa tecnologia, pois o professor, não indo de encontro com o que está acontecendo ao seu redor, ficará obsoleto, será o verdadeiro professor. Nesse contexto, a aprendizagem deve estar aliada à construção de novos conhecimentos. Assim, no processo de ensino-aprendizagem, o aluno não é mais um depositório de informações, muitas vezes difíceis de serem alcançadas em tempos passados. É sim um sujeito ativo e independente na constante busca pelas informações e de sua construção do conhecimento, exigido pelas transformações céleres no mundo. Dessa forma, o papel do professor deve ser não mais o de ensinar, mas o de facilitador, orientador, mediador da aprendizagem, instigando a curiosidade do aluno. Moran, 2000. Por conseguinte, através desses elementos, é possível analisar a introdução da tecnologia na escola, de maneira que ele seja mais uma ferramenta, um recurso, isto é,
um mediador cultural no ponto de vista em que a aprendizagem se dá, na relação entre sujeito e o conteúdo a ser aprendido, através de uma ponte, mediador, entre os quais o professor que pode facilitar ou dificultar tal processo. Almeida, 2000. Entre outros mediadores, temos as novas tecnologias digitais, que se apresentam como uma ferramenta que tem formas especiais de permitir a observação, simbolizar e atuar sobre o mundo, podendo permitir níveis de apresentação simbólica ainda não oferecida por outros instrumentos no concernente à habilidade de simular problemas e circunstâncias, realidade virtual na educação, interação com os outros recursos como a robótica. Sendo assim, as novas tecnologias digitais como ferramenta podem ser utilizadas como recurso que vai facilitar o processo ensino-aprendizagem. Contudo, continua necessitando da presença do professor. Tedesco, 2004. Porém, não se pode deixar de atribuir às novas tecnologias digitais as importâncias da sua contribuição, justificando sua inserção meramente pela celeridade no mecanismo de transmissão das informações, que ele permite sem se prender a uma transformação global de uma nova maneira de apresentar o fazer pedagógico, de acordo com os meios pedagógicos apropriados. Projeto pedagógico. Transformando este fazer pedagógico por intermédio da ruptura de paradigmas entre aluno, professor e conhecimento. As novas tecnologias digitais interatuam como uma ferramenta mediadora da cultura, com maior competência interativa que permite o aluno recriar, hiperrealizar o mundo empregando apropriada e planejadamente deste diferencial, contribuindo em qualidade e quantidade no processo de ensino-aprendizagem. Assim como a maioria das pessoas não percebe as mudanças e transformações do mundo, alguns professores insistem em perpetuar um método de ensino antigo, afastando o aluno do processo de construção do conhecimento, contribuindo para a preservação de uma sociedade incapaz de criar, agir, construir e reconstruir o conhecimento. A escola que divide os conhecimentos por assuntos, centrada no professor e na transmissão de conhecimentos, considerando o aluno como uma tábula rasa, perpetuando a submissão, castrando a autonomia e a criatividade dos alunos, depositando o saber no aluno através do professor. Educação bancária, segundo Paulo Freire, 1983, página 68. A educação bancária, a única margem de ação que se oferece aos educando é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para ser colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. Nesse contexto, Romão, 2001, na página 97, explica que, se temos uma concepção autoritária e bancária de educação, forçamos o aluno a se transformar num depositário do tesouro do saber. Seria, portanto, interessante perceber as contribuições que as novas tecnologias digitais podem propiciar à construção e desenvolvimento das crianças quanto à aprendizagem e conhecimento na escola. Essa é uma questão intrigante, à medida que podem contribuir para que o professor execute melhor o seu papel. Continua válida até nos dias a afirmação de Papert, 1994, página 35, de que
abre aspas, a maior parte de tudo o que tem sido feito até hoje sob o nome genético de tecnologia educacional ou computador em educação, acha-se ainda no estágio da composição linear de velhos métodos instrucionais com novas tecnologias. Fecha aspas. Quando se trabalha sob a ótica de aprendizagem, a interação que se estabelece entre as ações do aluno e as respostas do computador promove a participação ativa do aluno. Almeida, 2000, página 34. Dessa forma, ele passa a ser o autor e condutor do processo de ensino-aprendizagem, que pode ser compartilhada com o professor e com os demais colegas. Valente, 1993, na página 28, explica nesse sentido que o uso do computador torna evidente o processo de aprender de cada indivíduo, o que possibilita refletir sobre o mesmo a fim de compreendê-lo e depurá-lo. Dessa forma, pode-se pensar em uma transformação no processo ensino-aprendizagem, passando a colocar ênfase na aprendizagem, ao invés de colocar no ensino, na construção do conhecimento e não na instrução. Em consonância com as teses de Tedesco, 2004, página 32, as escolas na contemporaneidade devem ter a capacidade de aprender e, para que isso ocorra, é necessário que os professores criem espaços de aprendizagem e possam trabalhar com as linguagens verbal, escrita, corporal e outras, e possam propiciar as condições que os alunos convivam entre sujeitos das suas ações. Nesse sentido, trata-se de formar professores que sejam de modo efetivo capazes de fazer o uso das tecnologias criticamente, tendo como ressignificado de sua utilização, beneficiando a inclusão dos estudantes nesse mundo tecnológico. Entretanto, podemos ver que a presença das tecnologias no ambiente escolar nem sempre provoca alterações nas práticas escolares. Os pilares que alicerçam tais práticas continuam com a concepção e construção dos conhecimentos solidificados na escrita e na oralidade, residuais da sociedade e ciências modernas. Enfim, o avanço tecnológico, os processos de capacitação estão se tornando cada vez mais eficientes, já que mostram uma linguagem interativa e processos de multimídia com equipamentos céleres, com maior confiança e capacidade de relação ao processamento. Dessa forma, o ensino à distância pode distinguir uma maneira de atuação para a tomada de decisões independentes e para o acesso às informações sistematizadas, além de realizar uma função de aperfeiçoamento de conhecimentos específicos até a formação profissional. Ao abordar a temática informática e educação, se faz necessário contribuir com o processo histórico do uso dessas tecnologias dentro das novas tendências educacionais implementadas nas escolas do país no início do século XXI. Sabendo então que a relação tecnológica e educação vai além da simples inovação educacional, esbarrando-se na aceitação e o uso frequente desta no espaço escolar e fora dele por profissionais e alunos, buscando compreender através do uso de fontes orais, análise de documentos, enfim, o uso de novas tecnologias digitais podem incrementar as relações entre educadores e crianças, política e educação. Colabora para que se adquira conhecimento como imprescindível fator de melhoria social, propiciando expressões multiculturais e integração universal dos sujeitos. A linguagem padrão e protocolos da internet possibilitam misturar e manifestar cultura
e socialmente os fundamentos da tecnologia de ponta. Assim sendo, a inclusão digital passa a ser a ferramenta eficaz para aumentar o letramento dos indivíduos, estimular a autoestima em relação aos aspectos culturais inerentes às técnicas, tempo, espaço, razão e emoção. Segundo desafio: problemas de comunicação. Uma boa gestão escolar deve ser baseada em colaboração e comunicação. Sem diálogo, certamente existem insatisfações e expectativas desconhecidas pelos gestores. Por isso, o sistema de comunicação escolar deve ser eficiente e facilitar a relação entre todos os envolvidos para otimizar a experiência educacional dos alunos. Um dos principais fatores que contribui para o sucesso de uma instituição de ensino é a forma como a comunicação interna acontece na rotina diária da escola. Afinal, a interação entre os profissionais de uma escola influencia e impacta diretamente na qualidade do ensino ofertado pelas escolas, e esse é o maior valor percebido pelos alunos. A comunicação interna é o elemento capaz de assegurar que os profissionais se sintam mais motivados e se tornem mais engajados, garantindo que o processo de aprendizagem dos educando seja mais assertivo. A comunicação interna pode ser vista como um conjunto de estratégias e ações planejadas e realizadas com o intuito de estabelecer canais entre os profissionais que integram o ambiente educacional. Seu principal objetivo é tornar essa interação ágil, transparente e, sobretudo, eficaz. Afinal, ela deve ser a ponte que comunica os interesses dos gestores para os educadores e vice-versa. Desse modo, pode-se dizer que a comunicação interna é a troca de informações que ocorre dentro do ambiente educacional, tanto entre gestores e subordinados, quanto entre colaboradores do mesmo nível hierárquico. O objetivo é manter os profissionais informados quanto às ações para o cumprimento do projeto político-pedagógico, PPP, a missão, os valores e sua estratégia de atuação no mercado educacional. Para criar um plano de comunicação interna, a primeira parte consiste na organização de uma assembleia escolar com toda a equipe, coordenador pedagógico, psicólogo, orientador, professores e demais funcionários, e na realização de uma pesquisa para compreender qual é a opinião deles sobre a comunicação interna da instituição. Nesse momento, é importante que o gestor ressalte que partilhar informações é uma forma de tornar a gestão escolar mais transparente, demonstrar respeito pela equipe, fazer com que todos participem ativamente da rotina da escola. Dessa maneira, o gestor demonstrará como a união dos profissionais é fundamental para o sucesso do plano de comunicação interna. Nessa reunião, o gestor deve reservar um tempo para esclarecer o que precisa ser comunicado. Entre as informações prestadas, é possível destacar o calendário letivo, as datas dos eventos escolares, as datas de apresentações dos trabalhos pedagógicos, as ações realizadas para estimular a aprendizagem, o desempenho acadêmico dos alunos. A comunicação interna é todo o recurso utilizado para transportar as informações aos profissionais que fazem parte da escola. Por isso, utilizar as ferramentas disponíveis de forma adequada é o primeiro passo para evitar problemas na comunicação. Nesse sentido, é interessante que o gestor defina um conjunto com os colaboradores quais serão os veículos de comunicação que a escola usará, sem se esquecer de que eles deverão variar de acordo com a atividade que precisa ser informada. Veja alguns recursos que podem ser utilizados.
mural, caderno de comunicados, e-mail, cartazes e banners, comunicados avulsos, contato informal, reunião. Vale lembrar que a utilização desses recursos fornece a comunicação interna e estimula a formação de uma equipe mais colaborativa. Nessa etapa, o gestor deve dividir os participantes por área e orientar que eles escolham um responsável pela divulgação das informações de cada setor da escola. Assim, eles integrarão um grupo colaborativo, assegurando que as informações cheguem de maneira clara e no momento correto. Após a escolha dos representantes de cada segmento, uma nova reunião deve ser marcada para alinhar as novas responsabilidades que eles terão dentro da instituição. Isso garantirá que eles exerçam a sua nova função de forma plena. Por fim, o gestor deve acompanhar o andamento de cada ação planejada durante a criação do plano de comunicação interna. Isso significa que ele deve averiguar constantemente se todos estão recebendo as mensagens, emitindo as informações e reagindo diante desses comunicados. Aqui é de suma importância que o gestor promova encontros para verificar essas informações, discutir os avanços que o plano proporcionou e ajustar os procedimentos planejados caso seja necessário. Terceiro desafio: lidar com a evasão escolar. O Brasil apresenta altas taxas de evasão escolar. Cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Os alunos que deixam de frequentar a escola podem ter suas capacidades cognitivas e intelectuais comprometidas, além de dificuldades em se inserir no mercado de trabalho. Entre as principais razões para a evasão escolar estão as dificuldades financeiras, a falta de interesse pela escola, as dificuldades de aprendizagem e o pouco investimento em tecnologia na educação. Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, de acordo com o censo escolar realizado entre 2014 e 2015, a taxa de evasão escolar é a seguinte. Primeira série do ensino médio, 12,9%. Segunda série do ensino médio, 12,7%. Nono ano do ensino fundamental, 7,7%. Terceira série do ensino médio, 6,8%. O ensino médio libera com 11,2% de alunos fora da escola, sendo que o Pará é o estado que apresenta a maior taxa de evasão escolar do Brasil. Nesse estado, 16% dos alunos do ensino médio estavam em situação de evasão na altura da pesquisa. É importante entender o motivo que fez com que o aluno deixasse a escola, para pensar em soluções para resolver. Para combater esse quadro e fazer com que os alunos permaneçam estudando, pelo menos até a conclusão do ensino básico, são necessárias medidas concebidas pelas próprias escolas, de modo a estimular e acompanhar decisões drásticas ou inconsequentes de seus alunos com relação à educação. Essas ações devem ser aplicadas durante o ano todo e muitas vezes um acompanhamento individual de cada caso se faz necessário por parte da equipe pedagógica. Exemplo de ações: acompanhamento da frequência escolar do aluno. Além de ser uma medida necessária para a organização estrutural e pedagógica da escola, é também uma estatística para que o gestor tenha elementos que permitam uma análise com maior precisão no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, elaborando estratégias pedagógicas direcionadas a eles. O uso de um bom software de gestão escolar permite o acompanhamento com relatórios e gráficos que permitem o gestor tomar decisões mais rápidas e assertivas. Campanhas de incentivo à assiduidade.
cartazes, mensagens de incentivo à assiduidade. A gestão escolar pode colar cartazes, enviar e-mails ou mensagens através de redes sociais de incentivo aos alunos para pararem de faltar. No entanto, essas mensagens devem preferencialmente ser de teor bastante cuidadoso, algo como: sentimos sua falta nas aulas, demonstrando acolhimento e cuidado, fazendo com que o aluno ausente se sinta valorizado e amparado pela escola. Dicas e estratégias para diminuir a evasão escolar. A evasão escolar tem uma ligação mais forte com a desmotivação do aluno do que a necessidade de conciliar trabalho com estudo. As estratégias para a diminuição da evasão escolar devem se pautar em coerente dentro da escola. Ao contrário do que comumente se é avaliado, a maioria daqueles que desistem da escola não o fazem por conta do trabalho, mas porque não se sentem motivados pela própria escola. Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas em 2009, cerca de 40% dos alunos que abandonaram o ensino médio o fazem por falta de interesse, enquanto 27% o fazem pela impossibilidade de conciliar estudos e trabalhos. Para combater esse quadro e fazer com que os alunos permaneçam estudando, pelo menos até a conclusão do ensino básico, são necessárias medidas concebidas pelas próprias escolas de modo a estimular e acompanhar decisões drásticas ou inconsequentes de seus alunos com relação à educação. Quarto desafio: participação dos pais e responsáveis. As novas configurações econômicas da sociedade muitas vezes exigem dedicação dos pais, impossibilitando a presença dos pais em compromissos educacionais de seus filhos. A correria do dia a dia não permite que muitos familiares acompanhem de perto esse desenvolvimento. Além disso, muitos pais não têm condições intelectuais de participar. Isso porque o processo de alfabetização e escolarização da sociedade é gradual. Portanto, nem todos os pais de crianças escolarizadas foram alfabetizados, o que dificulta a participação. Por isso é importante saber que essa relação de presença na educação dos filhos está para além da relação com a escola. É uma relação com o conhecimento, com a ação de ser educado, aprender, conhecer. Os pais que conseguem, mesmo em meio a tantos compromissos, demonstrar a importância do processo educativo para os filhos, já estão contribuindo significativamente para o desenvolvimento destes. É comum acompanharmos situações de criança cujos pais não haviam sido alfabetizados, que foram educados chegando ao ensino superior. Isso quer dizer que a relação estabelecida com a educação no seio familiar era de relevância, ou seja, os pais sempre mostraram aos filhos a importância de estudar, de receber e construir conhecimento, de respeitar as instituições de ensino e as pessoas que participam desse processo. A escola e a família são instituições que, com o advento da modernidade, surgem destinado ao cuidado e educação de crianças e jovens. Enfocar nesse contexto a questão dos pais na mediação da aprendizagem de seus filhos é procurar trabalhá-los para este fim, fazendo-os que percebam a importância da família junto à escola, fazendo-os perceber que sua contribuição afetará de forma positiva no desenvolvimento do seu filho. A educação familiar é um fator bastante importante na formação da personalidade do indivíduo, ressaltando a importância de refletir o quanto a educação e os costumes transmitidos pela família influencia a conduta e o comportamento apresentado pelo indivíduo em qualquer local. Deste modo, é oportuno fazer as atribuições pertinentes à família para que a mesma não tente transferir a sua responsabilidade para a escola.
Escola e família devem andar juntos em prol do desenvolvimento cognitivo, afetivo e pessoal do indivíduo, bem como agregando valores para uma boa convivência do mesmo na sociedade. Família e escola são referenciais decisivos para a construção humana. É, portanto, possível e altamente desejável que caminhem juntas, sem, com isso, perder sua identidade e características próprias, sem que se desviem da direção e dos objetivos específicos, progredindo na consolidação dos objetivos comuns. A formação do cidadão ético e crítico, que se assuma como sujeito de sua própria existência e possa exercer sua cidadania em uma ação transformadora no mundo. A escola é um complemento da família, devendo haver uma junção positiva em prol do bom desempenho e desenvolvimento da criança, cada uma com seu papel em uma função de um único objetivo. Com isto, cada instituição, escola, família, deve desempenhar o seu papel da melhor forma possível, em prol das melhorias concretas na educação do indivíduo. É importante citar Isami Tiba, 1996, página 140, que diz, abre aspas, o ambiente escolar deve ser de uma instituição que complete o ambiente familiar do educando, os quais devem ser agradáveis e geradores de afetos. Os pais e a escola devem ter princípios muito próximos para o benefício do filho-aluno. Fecha aspas. No parágrafo único do capítulo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil 1990, diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Ou seja, trazer as famílias para o convívio escolar já está prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que está faltando é concretizá-lo, é pôr a lei em prática. A relação família-escola requer, então, dos professores uma tomada de consciência de que as reuniões baseadas em temas teóricos para falar dos problemas dos educandos sobre notas baixas não proporcionam um início de parceria. A escola deve buscar construir, por meio de uma intervenção elaborada e consciente, a criação de espaços de reflexão e experiência de vida numa comunidade educativa, instituindo, acima de tudo, a aproximação entre as duas instituições, família e escola. Cabe, porém, aos educadores serem os pioneiros na elaboração e uma conscientização em prol da união positiva entre escola e família, abordando temas que façam com que os pais mostrem o grau de participação na vida escolar de seu filho, bem como os fazendo perceber que sua colaboração será de grande valia no processo de aprendizagem. Com tantos deveres a cumprir, muitas vezes sozinha, a escola se vê perdida, desnorteada, sem saber o que fazer para que seus alunos, dentro e fora do espaço físico, mostrem-se capazes de atuar de forma responsável e coerente com uma determinada situação. O que se percebe é que sozinha a escola tem falhado. Por isso, a importância urgente de parceria, da união entre essas duas instituições imprescindíveis na vida de qualquer ser humano.